Os dados que foram agora divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística não trazem grande novidade, no sentido em que não revelam um resultado que não fosse esperado, digamos assim. O déficit, a meta do déficit para este ano é mais exigente do que a do ano passado e o valor que é agora confirmado pelo INE para o primeiro semestre, digamos assim, é um valor que, comparado com o do ano passado, está em linha com o que se previa e aponta para um valor de 1,9%. Portanto, não há aqui uma alteração muito grande. O mesmo relativamente ao crescimento da economia. Digamos que, por razões que já explicarei um bocadinho melhor, o valor para este ano começa confortavelmente a ficar estabelecido em torno de 2,5%. O que é um valor de que eu tenho falado, é aquele que estamos mais ou menos à espera, claro que pode depois alterar um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo, mas será um valor de estimativa plausível, perfeitamente plausível, a menos, enfim, que alguma coisa não corra bem nestes últimos meses do ano, mas não é expectável. O interessante nas contas que hoje foram reveladas pelo INE, que do ponto de vista do crescimento não trouxeram nenhuma novidade para este ano, quer dizer, o andamento da economia, quer no primeiro trimestre, quer no segundo, vem hoje confirmado pelo INE, sem alteração. O que, curiosamente, nos é revelado pelo INE, agora que ficaram fechadas as contas sobre o ano 2015, é que, afinal, o ano 2015 foi ainda razoavelmente melhor do que aquilo que se sabia. A economia portuguesa cresceu em 2015, afinal, 1,8%. E não 1,6% como até há pouco se acreditava. O que significa, portanto, que o desempenho da economia em 2015 foi realmente ainda mais robusto, ainda mais forte do que era a nossa convicção, e isso ainda deu um bocadinho de ajuda para 2016, quer dizer que o que a economia cresceu o ano passado, que foi bastante menos, acabou por ter um efeito induzido pelo crescimento do ano anterior, o que me deixa a mim particularmente satisfeito, porque tivemos sempre oportunidade para dizer que 2015 foi um ano de franca recuperação económica e hoje está bem à vista, bastante mais forte do que o ano que se seguiu em 2016, infelizmente. Para este ano, a perspectiva, como digo, é de que o crescimento possa andar à volta dos 2,5%. A preocupação agora é saber se para o ano conseguimos manter um balanço ainda maior ou não. É esse o desafio, porque, dadas as circunstâncias do país, em termos de nível de endividamento, o importante é que a nossa capacidade para crescer aumente, em vez de diminuir. E esse é o grande desafio que o Governo enfrenta, com certeza, e que o país enfrenta, é o de fazer que este crescimento, que já podia ter ocorrido o ano passado, bastante verosímil, com os dados que hoje foram divulgados, afinal de contas passar de 0,9 para 1,8, que foi o que aconteceu de 2014 para 2015, não deixaria tão complicado como isso passar depois de 1,8 para 2,5. Portanto, é perfeitamente plausível aquilo que eu tenho vindo a dizer, porque ela podia ter crescido o ano passado o que está a crescer este ano, e agora é importante que para o próximo ano cresça ainda mais, na medida em que crescimentos acima de 3% são muito importantes para que o país mantenha não apenas um bom ritmo na criação de emprego, mas, sobretudo, uma capacidade para poder investir no futuro e pagar as dívidas. Torna-se mais difícil fazer oposição quando estes números parecem correr tão bem ao Governo, do crescimento, da descida do déficit? É sempre bom para qualquer português que os dados da saúde económica sejam positivos. Não conheço nenhum político que queira ou que deseje ganhar eleições e ir para o Governo. Mas como o seu vaticínio para... não foi exatamente este, não é? De que as coisas não iam correr desta forma. Qual foi o meu vaticínio? Diga lá. Quando falou nas preocupações justamente com o equilíbrio das contas públicas e achava que não ia ser possível suster o crescimento económico e baixar o déficit ao mesmo tempo com as opções que o Governo escolheu. Nós já conversámos muitas vezes sobre isso, não é? O que nós temos vindo a dizer, e eu volto a sublinhá-lo agora, é que em economia não há milagres. Quer dizer, se nós queremos conter o déficit e conter as despesas, podemos ter um bocadinho de ajuda do lado do crescimento da economia, mas sempre temos de fazer opções que limitem as despesas públicas.
Isso aconteceu em 2016, ao contrário do que o Governo diz. Foi muito claro, quando foram conhecidos os números da Conta Geral do Estado este ano, sobre 2016, que houve uma travagem significativa da despesa de capital que o Governo decidiu fazer. Houve cortes de despesa corrente que o Governo realizou, embora não queira assumir com transparência. Hoje até os partidos que apoiam o Governo querem transparência nessa matéria, porque dizem que o orçamento que aprovaram não era para isto, quer dizer, não era para o Governo ter gasto tão pouco em educação e em saúde e por aí fora. E isto mostra que há quem na política seja coerente com aquilo que diz e há quem não seja. Quem está hoje no Governo podia aproveitar para explicar bem como é que as escolhas orçamentais que foram feitas impactaram na sociedade portuguesa e os efeitos que produziram. E há quem hoje não precise de estar a fazer grandes justificações, que é o meu caso, porque sempre assumi no passado que não era possível ter sol na eira e chuva no naval. Assumimos as nossas responsabilidades quando fizemos as opções que fizemos e, felizmente, repare só, a economia, sabemos-lo hoje, até cresceu ainda mais do que aquilo que se supunha e bastante mais do que o ano passado. Portanto, eu estou muito confortável. Quem está hoje no Governo é que está aflito, olha, estará aflito a ver, provavelmente, no próximo ano, quanto é que vai custar a capitalização da Caixa Geral de Depósitos em matéria de déficit. Por enquanto, essa foi a segunda incógnita que permaneceu nos números que hoje foram apresentados pelo INE. Ainda não se sabe qual vai ser o impacto que, em termos de déficit, a capitalização da Caixa terá custado. Mas o Primeiro-Ministro disse reiteradamente que o impacto seria nulo, portanto que não haveria qualquer impacto. Sabemos que o INE está em conversações com o Eurostat para ver em que medida é que essa matéria terá impacto nas nossas contas públicas. Felizmente serão, quando forem divulgadas, contas que são assim uma espécie de eco do passado e, portanto, o impacto que vier a ter é para dizermos é o impacto que foi, que já teve e não aquele que terá relevância para o presente, mas que muda um bocadinho a conversa que se fazia no passado e nós cá estaremos nesse dia à espera de ver qual é a conversa que se vai fazer a esse propósito. Falar nesse passado e resumindo, afinal o diabo ainda não desceu à terra. Eu espero, sabe que eu gosto muito dessa pergunta sobre o diabo, porque é daquelas mitologias que aparece com vulgaridade na política e à qual eu tenho uma certa dificuldade em responder, não é? Porque criou-se muito a ideia de que eu prognostiquei um caos para o país, que até hoje nunca ninguém me justificou assim, uma intervenção que eu tenha feito, um quadro que tenha idealizado sobre isso. Isso simplesmente não aconteceu. O que tem acontecido, sim, é uma preocupação imensa em quem está no Governo e a apoiar o Governo, em querer colar ao Presidente do PSD, que foi Primeiro-Ministro em tempos de crise, assim, uma visão catastrofista do país que eu não tenho. Que o PS repetiu ontem à noite. Sim, isso é muito frequente, mas na verdade é uma ficção. Aquilo que eu tenho dito, pelo contrário, é que a situação que vivemos hoje, felizmente, não se compara com a situação de bancarrota em 2011 e nos primeiros anos da crise, em que tivemos de resolver os problemas do endividamento e da falta de credibilidade que a economia tinha no exterior. Tivemos de equilibrar as contas, isso teve custos, evidentemente, mas passou. Felizmente em 2014 crescemos, em 2015 crescemos e, portanto, essa ideia de que como chefe do Governo apenas tive a oportunidade de pôr as contas direitas e de impor muitos sacrifícios é apenas uma pequena parte da história, porque a outra parte da história é que hoje sabemos que muitos dos sacrifícios que fizemos valeram a pena e não o sabemos só hoje, já sabíamos em 2014 e 2015. E depois há a outra parte, que é aquela em que a gente que está no espaço público vai sugerindo às pessoas que é possível, apenas com a mudança do governo, fazer todas as escolhas do mundo. E isso não é possível. E agora, reparem, o interessante, começam a aparecer vozes no quadro socialista e até no próprio quadro do governo, ministros começam a dizer: cuidado, é preciso ter aqui alguma
contenção, não pode haver euforia, porque isto não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Há limites, a conjuntura económica ou financeira não permite. Ora, isso é o que eu digo há muitos anos, é que não se pode fazer tudo e, portanto, as nossas prioridades têm de ser muito bem definidas. Portanto, acha que o tempo lhe vai dar razão? Não me vai dar, está a dar, não vai dar, está a dar. E chega a ser um bocadinho ridículo até ver membros do governo que andaram estes 2 anos a dizer que tinha acabado a austeridade e que, portanto, o país só podia crescer de vento em popa, agora terem de justificar porque é que no primeiro ano deste governo cresceu menos do que no passado e porque é que agora, estando a crescer mais, nós não temos a perspectiva de que possa crescer ainda mais no próximo ano. Pelo contrário, infelizmente as perspectivas não são assim tão animadoras. Deixa-me só fazer uma questão, se me permite, não quis atropelar ninguém. Mas eu gostaria que fossem melhores. E acho que temos, antes da sua pergunta, Sim. e acho que temos de fazer porque sejam melhores. Esse é o ponto. Quando nós queremos aumentar o potencial de crescimento da economia, temos de fazer alguma coisa mais do que o ramo-ramo, do que gerir o dia-a-dia. Hoje, não há dúvida nenhuma, estamos a crescer bastante mais porque fizemos no passado por isso. Todos, coletivamente. E se queremos crescer em 2018, e 2019 e 2020, mais do que agora, temos de ter mais investimento, temos de ter condições de políticas reformistas que atraiam ainda mais confiança e por aí fora. A minha questão é sobre outros diabos ou outros demónios, se quiser. Ontem, na campanha do PSD no Porto, ouvimos Rui Rio dizer que depois das autárquicas começa um novo tempo político. Lhe pergunto se há alguma curiosidade em ouvir o que é que o Dr. Rui Rio terá para dizer no dia 2. Hoje não vou sequer falar de nada disso, não levem a mal, gostei muito bem as perguntas, mas eu hoje estou aqui numa ação de campanha, na batalha, e é só disso que falarei. Falei das contas nacionais e do crescimento da economia, porque acho que isso é matéria transversal, que tem relevância para o país todo, não é uma conversa, como se costuma dizer, de político para política, olhar para o nosso umbigo. Hoje não estou aqui a olhar para o umbigo. Obrigado.